Olá, meu nome é Elza Helena da Silva, estou cursando licenciatura em computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte do Polo de Araxá. Hoje estou aqui mais uma vez para falar sobre HTML. Hoje vou abordar os assuntos tabela e marcação de texto. A tag principal na tabela é a tag Table. Essa tag definirá a posição do conteúdo do meu site e a posição da minha tabela. Temos aqui logo abaixo a tag TR, que é responsável pela linha da minha tabela. E temos a tag TD, que é responsável pelas colunas da tabela. Temos alguns atributos que são de tamanho importante nesse tipo de site. Temos o atributo align, que ele é responsável por posicionar a minha tabela ou até mesmo conteúdo dentro da minha tabela. Por exemplo, aqui eu dei o posicionamento da minha tabela para o centro. Vamos verificar. Você pode perceber que aqui eu tenho duas tabelas. A primeira tabela, ela contém uma linha e uma coluna. E ela está posicionada à esquerda do meu site. Já a segunda tabela, eu posicionei ela no centro do meu site. Temos também a tag bgcolor. Essa tag é responsável por atribuir uma cor para o fundo do meu site. Aqui eu atribuí a cor azul para o fundo do meu site. Você pode perceber que eu digitei bgcolor igual, abre aspas, jogo da velha, 33 ff, fechei aspas, onde é o valor que deu esse tom para essa linha do meu site. E temos também a tag Suspense. Essa tag, ela é responsável pelo espaçamento entre as linhas da tabela. E temos a tag Self-Pairing, que é responsável pelo espaçamento entre a borda de uma célula e seu conteúdo. Você pode perceber que o conteúdo nunca ultrapassa a borda. Ele sempre tem um certo espaçamento entre a borda e ele. A responsável por esse espaçamento é essa tag Suspense. Temos a tag Colors, que é responsável pelo número de colunas da tabela. E temos a WAD, que é responsável pelo tamanho da largura da tabela, e a AD, que é responsável pela altura da tabela. E temos a tag Hospen, que especifica quantas linhas a célula será mesclada, e a COSP especifica quantas colunas a célula será mesclada. Vamos falar agora sobre marcação de texto, sobre listas em um site. Temos aqui
algumas linhas nessa coluna que foram marcadas por pontilhamento. A tag responsável por esse pontilhamento é a tag UL. Você pode perceber que eu abri ela no começo do texto e cada linha que eu quero que marque por esse pontilhamento, eu fui marcando pela LI. Eu abri a LI no começo da frase e fechei a LI no final. Assim eu fiz na linha Fonte Dona Beija, na Grande Hotel e na Lagoa, que são a partir do H2 até o H5. Então você pode perceber que eles ficaram demarcados com pontilhamento e a primeira linha não ficou, pois eu não usei a LI nela. Outra forma de demarcação é a forma em que o atributo recebe o valor. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo em que foram marcados por letras. Você pode perceber que aqui essas linhas foram marcadas pela letra A, B, C, D e E. A tag responsável por essa demarcação é a tag OL. Essa tag, ela recebe um valor. Eu abri a tag OL, eu pus o atributo type e o valor A maiúsculo. Se eu tivesse colocado aqui o valor 1, as minhas linhas seriam marcadas por 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E coloquei a LI em cada linha onde eu queria demarcação. Outro tipo é o alinhamento, que não é uma demarcação, mas, portanto, as linhas serão alinhadas, os parágrafos ou as linhas do meu texto serão alinhadas no mesmo alinhamento. A responsável por esse alinhamento é a tag DL. Como você pode perceber, eu coloquei ela aqui no começo, antes da primeira frase, que eu quero esse alinhamento, e usei a DD para marcar quais linhas do meu texto eu quero essa demarcação. Então, você pode perceber que eu abri e fechei no final da linha. Eu fiz isso não em todas as linhas para você perceber a diferença. Eu marquei a segunda linha com a DD, a terceira, a quarta, a primeira e a quinta eu não fiz essa demarcação. Você pode perceber aqui que, como eu disse, a segunda, a terceira e a quarta ficaram no mesmo alinhamento, porque eu usei a tag DD no começo e no final. Já essas aqui eu não usei a tag DD. Outra tag muito importante é a tag border. Essa tag definirá a borda da minha tabela. Você pode perceber que aqui a minha tabela está com borda. O conteúdo está dentro da tabela que contém borda. Agora, já aqui, onde eu zerei a borda da minha tabela, a tag border, você vai perceber que o meu site não aparece as bordas da minha tabela, da minha segunda tabela, mas porém o conteúdo ficará posicionado como se houvesse ainda as bordas. Mas dentro do meu site essas bordas sumirão e o conteúdo no mesmo
preenchimento, né? Esse conteúdo na segunda coluna da segunda linha, como se houvesse as bordas aqui. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.